seres humanos, temos um medo danado de perder. E quando nós vemos que nós vamos perder algo, nós corremos para buscar. Você usa isso com o seu cliente? Comunicação não é o que falamos. Comunicação é como o nosso cliente entende aquilo que nós falamos. Cuidado com o vocabulário, cuidado com o que nós chamamos em comunicação de vício de linguagem. Nós temos 40 segundos para causar uma boa primeira impressão. 7% palavras. 38% tom de voz. 55% gestos. Nós só conseguimos vender, fechar o negócio quando somos autênticos. Olá, pessoal, muito boa noite. Mais uma vez, muito obrigado a você que está aí do outro lado, no nosso bate-papo das sextas-feiras. Hoje um tema incrível, um tema extremamente importante para você que já é gestor público, para você que é candidato a vereador, candidato a prefeito, que é o tema improbidade administrativa. Qual será a relação e qual será a relação do tema com a política, com esse momento que nós estamos vivendo? E o nosso convidado, doutor João Fernando Lopes de Carvalho, ele que é especialista em direito administrativo. Doutor João, muito obrigado pela gentileza do senhor, muito boa noite, seja bem-vindo nesse nosso bate-papo de sexta-feira. Muito obrigado, Franco, é um grande prazer estar aqui com você, conversar um pouco sobre esses temas que envolvem todos nós, envolvem o nosso dia a dia, envolvem todas as decisões que nós vamos tomar ainda neste ano nas eleições municipais. E, enfim, vamos conversar um pouco sobre isso, que eu acho que é sempre interessante para todos. Sem dúvida nenhuma. Nesse exato momento, nós estamos ao vivo pelo YouTube, Franco Júnior Palestrante, pelo Facebook, Franco Júnior Palestrante, e também pelo LinkedIn, Franco Júnior Palestrante. Nesse exato momento, com todos os compartilhamentos, com todas as transmissões nas redes, estamos com 102 pessoas. Vamos chegar aí, vamos bater uma meta bem legal. Doutor João, precisamos o quê? Da sua ajuda. Você que está nos assistindo. Aqui em cima tem, se você está assistindo pelo YouTube, aqui em cima tem um endereço onde você está assistindo aí no YouTube. Basta você copiar este endereço e disparar para suas listas do WhatsApp, lista do Telegram, enfim, disparar para suas listas. Agora, se você está assistindo pelo Facebook ou pelo LinkedIn, é ainda mais fácil. Aqui embaixo, bem aqui embaixo, tem um botão escrito compartilhar. Basta você compartilhar nas suas redes para que este bate-papo chegue a uma quantidade muito maior de pessoas. Dr. João Fernando Carvalho, prestando um serviço público para você que é gestor. Doutor João, primeiro, de repente alguém ainda não conhece o senhor, não conhece a história do senhor. Fale um pouco sobre esses anos de direito, e em especial essa experiência em direito administrativo. Ô Franco, eu lamentavelmente um pouquinho, já tenho muitos anos de experiência, já são uns 35 anos de formado em Direito, me formei aqui pela Faculdade de Direito da USP, fiz pós-graduação em Direito do Estado, que é o direito que cuida justamente dos problemas de direito público, não é? Tenho mestrado na PUC de São Paulo em Direito do Estado, e a gente eu trabalho na Advocacia Alberto Rolo, que é um nome bastante conhecido nesse setor de atuação de direito administrativo, de direito eleitoral também. O nosso lema lá no escritório é ajudar a eleger e ajudar a governar. E realmente a gente tem atuado bastante
nessa seara, né? A gente ajuda a eleger e ajuda a governar. Mas cada vez mais a nossa preocupação tem sido realmente ajudar os agentes públicos a atuar na administração pública de maneira correta, de maneira séria e sem correr riscos que às vezes nem se percebe que existem, mas estão ali. A improbidade administrativa é uma situação que existe no Brasil, é importante que ela seja conhecida e que existam instrumentos legais para combatê-la, mas muitas vezes os administradores se veem lidando com assuntos muito complexos e caindo em verdadeiras armadilhas de improbidade. Então, essas questões nos mobilizam um pouco e nos levam a colocar diariamente uma assessoria para diversos gestores públicos para tentar conduzir da melhor maneira os seus negócios públicos, os negócios que nos interessam a todos, cidadãos, e tentar fazer isso de uma maneira limpa, transparente e segura, não é? Essa é a ideia. Limpo, transparente e seguro. Eu trabalho com oratória eleitoral desde 1996. Na eleição de 96 foi a primeira campanha que eu auxiliei um candidato na comunicação. Comunicação, naquela época, em rádio, comunicação em emissoras de TV, em cidades um pouco maiores, onde existe uma retransmissora de TV. E, naquela época, muitas pessoas confundiam. Falavam assim, Franco, você ensina o candidato a mentir, você ensina o candidato a falar coisa errada. Não! A oratória potencializa a comunicação de nós, seres humanos, inclusive na época eleitoral. Houve uma mudança de percepção da oratória eleitoral. Hoje as pessoas conhecem a importância da oratória, da boa comunicação, e sabem que a oratória ela realça os pontos positivos que o candidato tem. Houve uma mudança também na compreensão, principalmente por candidatos de primeira disputa, da importância das questões administrativas relacionadas não só ao período eleitoral, como também após eleito a gestão do executivo? Franco, eu acho, talvez com bastante otimismo, mas eu acho que nós vivemos um período de evolução dentro da cidadania no Brasil. Nós temos hoje uma posição praticamente de todos os cidadãos, de todos os eleitores, muito mais crítica, muito mais exigente, muito mais presente do que nós víamos, por exemplo, há 10 anos atrás ou em 1996, quando você começou a trabalhar com candidatos, não é? Eu acho que, eu pelo menos tenho essa sensação de que o eleitor é mais exigente, cada vez mais interessado nas soluções do processo político, cada vez mais criterioso em relação às suas escolhas. Claro que o eleitor erra e sempre terá essa situação de escolher bem ou escolher mal no Brasil e em qualquer parte do mundo, não é? Mas eu acho que a maneira como essa escolha tem sido feita é uma maneira que tem evoluído. E essa evolução, me parece, atinge o eleitor e atinge também o candidato. Aquele candidato despreparado, aquele candidato que não tem projetos, que não sabe exatamente o que fará se for eleito, esse candidato vai sendo afastado. Cada vez mais o eleitor está mais informado a respeito daquilo que o candidato pode fazer, se eleger, e também a respeito do passado, das qualidades pessoais ou dos defeitos pessoais que cada candidato apresenta no processo de escolha, não é? Então, eu acho que hoje
o bom candidato é um bom candidato que deve se apresentar, em primeiro lugar, acho que você tem toda a razão, com sinceridade perante o eleitor, apresentando-se de maneira honesta e com projeto, com propostas que sejam realmente factíveis, que sejam realmente possíveis de serem realizadas e que possam trazer para o eleitor uma perspectiva de sinceridade, não é? De que realmente aquele candidato talvez não esteja prometendo mundos e fundos, mas está se comprometendo a fazer o que é possível. Isso, hoje em dia, me parece que é muito importante. Sem dúvida alguma. Mais uma vez, agradecer a você que está aí nos acompanhando. Estamos agora chegando a 178 pessoas. Muito obrigado pelos compartilhamentos. Muito obrigado para você que está de uma maneira muito bacana levando essa conversa minha com o Dr. João Fernando Carvalho a outros cantos onde as nossas redes sociais, as minhas, as redes do Dr. João Fernando, elas não chegam. Nós só conseguimos atingir essas pessoas graças ao seu compartilhamento. Então, muito obrigado mesmo. Doutor João, o que é uma improbidade administrativa? Aqui nos meus canais, tem muito candidato de primeira viagem, muito candidato que está concorrendo nesse ano de 2020 pela primeira vez. E, de repente, dá uma escorregada sem nem saber que aquilo que ele fez é uma improbidade administrativa. Assim, alguns exemplos, de repente, que a pessoa diga ou pense, nossa, isso é uma improbidade, eu nem imaginei que fosse. Vamos lá. Olha, realmente, quando a gente fala de improbidade administrativa, a gente tem um universo bastante amplo para tratar do que vem a ser. De maneira muito genérica, não é bem abrangente, improbidade é desonestidade. Improbidade administrativa é a desonestidade na administração pública. Existe uma lei no Brasil, que é uma lei de 1992, já é uma lei razoavelmente antiga, e que tem sido muito utilizada, que é a Lei da Improbidade Administrativa, 8.429 de 92, é a lei que tem todas as previsões dos tipos, das espécies de improbidade e as punições relacionadas a essas ilicitudes. Quando a gente fala de improbidade, improbidade é uma ilicitude civil, não é? É uma irregularidade civil. Uma irregularidade que vai ser punida, portanto, o que quer dizer que é civil? Significa que vai ser punida com sanções, com penas, com punições que não incluem prisão. Quando a gente fala de irregularidade ou ilícito criminal, a consequência é a prisão, a consequência é cadeia. Quando a gente fala de irregularidade civil, ou ilícito civil, a gente está falando de uma irregularidade que vai ser punida com penas pecuniárias, com suspensão de direitos políticos, com multa civil, multa em dinheiro, não é? Com proibição de contratar, perda de cargo público, algumas sanções, algumas penas bastante fortes. A preocupação que eu tenho com relação à improbidade, Franco, não é apenas em relação ao administrador que pode ou não praticar a improbidade, mas a verdade é que a perseguição à improbidade administrativa tem alcançado um efeito no judiciário brasileiro, especialmente, talvez, no estado de São Paulo, que tem sido um pouco excessivo em algumas circunstâncias. Eu explico. Por exemplo? Eu explico. É preciso punir a improbidade? Sim, é preciso, sim. Quando a gente fala de improbidade, a gente está falando de corrupção, basicamente. E punir corrupção na administração pública no Brasil de hoje é uma necessidade. Acontece que, ultimamente, tem havido punições um pouco exageradas. Isso tem acontecido. Para mim, que trabalho muito com essas ações de improbidade administrativa, isso é uma preocupação. Eu, agora, recentemente, por exemplo, este mês,
respondia a uma ação de improbidade de um contrato de R$ 4.000 feito na administração pública que o judiciário, o juiz, entendeu que era um contrato irregular. R$ 4.000 o valor do contrato. O administrador que estava sendo julgado foi condenado a pagar uma multa civil que o valor desta multa civil é de R$ 800 mil. Então você vê que há uma desproporção entre aquilo que efetivamente ou eventualmente foi praticado de irregular e a punição imposta pelo judiciário. O que é improbidade? Improbidade é você fazer alguma coisa errada em um procedimento de licitação e você direcionar a licitação para alguém. Mas você sabe, processo licitatório é um processo complicado. Tem que ter muitas regras para que a licitação alcance um resultado bom para a administração pública e impeça que coisas erradas aconteçam. Mas, às vezes, há descumprimento, há equívocos, há irregularidades no procedimento sem que haja má-fé, sem que haja desonestidade. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Isso que eu ia perguntar exatamente para o senhor. O erro, não por má-fé, mas o erro, de repente, por desconhecimento, o erro por erro de procedimento. Como diferenciar, doutor João Fernando, o erro, né, por desconhecimento do erro por má-fé, corrupção, condução, favorecimento nessa situação? Então, o que os tribunais estabelecem é que, para que haja improbidade administrativa, deve haver dolo, deve haver a intenção de cometer a irregularidade. Quer dizer, quem pratica improbidade deve ser punido porque praticou uma irregularidade conscientemente, com dolo, ou no mínimo assumindo o risco de ter um resultado irregular. Então, essa é a improbidade que deve ser punida. Só que, lamentavelmente, o que a gente vê na prática é uma punição, às vezes pedida pelo Ministério Público, em cima de atos que são, eventualmente, irregulares, mas não desonestos do ponto de vista da intenção do agente. Então, vamos lá, vamos falar de exemplos. Nós tivemos agora, nesta semana, aliás, não, na semana passada, a prisão de 5 vereadores em Mogi das Cruzes. Foram presos preventivamente. Por que foram presos? Foram presos porque estes 5 vereadores e mais assessores e mais algumas pessoas ligadas a eles estavam, segundo a acusação, vendendo projetos de lei para empresas interessadas do município. Evidente que isto é improbidade administrativa, além de improbidade administrativa, é crime. Então, eles foram levados à cadeia em razão do crime, deverão responder ao crime e deverão responder também por improbidade administrativa. São 2 processos paralelos, mas as consequências são diferentes. A improbidade tem as sanções econômicas, não é, pecuniárias, em dinheiro, e também, por exemplo, a perda de cargo ou função pública, a suspensão de direitos políticos, o que para o agente político é praticamente a morte civil, não é? A morte eleitoral, não vai mais poder concorrer durante um período bastante longo, pode chegar a 8 anos. E, além disso, ainda a condenação de improbidade também pode gerar inelegibilidade. Então, depois da suspensão de direitos políticos, mais 8 anos de inelegibilidade. Então, são circunstâncias fortes. Nós tivemos agora, durante esse ano, né, a terrível pandemia de Covid que atingiu todo mundo e atingiu também o Brasil. Essa pandemia fez gerar situações, aliás, fez gerar uma situação comum em toda a administração pública do Brasil,
que foi a necessidade de se equipar, não é, de reforçar o sistema de atendimento à saúde, especialmente UTIs, respiradores, etc. Não é? Essa foi uma necessidade que, de repente, se apresentou para todos os administradores públicos do país. Não é? Então, digamos, uma cidade qualquer, um município qualquer, tinha lá em fevereiro ou março uma estrutura para atendimento de saúde, não é? De necessitados, por exemplo, de UTI, etc., e, de repente, a necessidade saltou, a necessidade duplicou, multiplicou-se, não é? De repente, havia uma necessidade de ter uma estrutura de atendimento muito maior. Alguns administradores fizeram hospitais de campanha. Alguns administradores fizeram convênios com hospitais privados para terem um atendimento direcionado aos necessitados. Alguns administradores compraram equipamentos. Outros alugaram. Enfim, cada um teve uma solução. Eu diria a você que a grande maioria dos administradores públicos do Brasil, durante esse período, agiu bem. A grande maioria reforçou o seu sistema de atendimento à saúde, conseguiu atender a demanda que, de repente, cresceu por atendimento emergencial, não é? E especialmente intensivo, não é? Mas houve uma minoria que aproveitou-se desta situação de calamidade para lucrar. Nós temos alguns exemplos conhecidos, talvez o mais conhecido seja o do governo do estado do Rio de Janeiro, em que houve, ao que parece, a contratação de 7 ou 8 hospitais de campanha que sequer foram entregues, foram pagos, enfim, é uma situação que, sem dúvida, há de caracterizar crime. Aliás, o governador do estado do Rio de Janeiro está afastado em um processo criminal e também improbidade administrativa. Em vários locais do país, nós tivemos administradores sendo presos ou atuação de investigação do Ministério Público para verificar a regularidade de atos praticados pelos administradores para o atendimento da pandemia. É o que eu digo, eu acho que a maior parte, né, dos 5.500 e poucos municípios que nós temos em todo o Brasil, uma grande maioria atuou bem. Não é? Houve o atendimento dos doentes, houve o atendimento dos necessitados, com problemas pontuais, é claro, mas, de maneira geral, houve o atendimento. Mas, em alguns lugares, nós tivemos esses problemas. E aí a gente verifica a existência de improbidade justamente com essa característica de desonestidade que é terrível. E aí sim, nós temos que ter uma punição severa, viu, Franco? O senhor comentou a questão do agente público e de empresários, de fornecedores que realizam contrato com o agente público, né, com o prefeito, com o secretário, enfim. A improbidade, ela acontece só com o agente público ou não? Quem firma um contrato com o agente público também comete a improbidade. Muitas vezes o particular também é réu em ação de improbidade, especialmente quando nós temos uma situação de conluio, de combinação entre o empresário e o administrador público. Quer dizer, eles agem de comum acordo, por exemplo, para fraudar um procedimento licitatório. Esse tipo de situação é muito comum, lamentavelmente, e requer uma atenção especial do Ministério Público, que é, normalmente, a instituição encarregada de perseguir esse tipo de irregularidade. O Ministério Público é o titular da ação penal e é também, na grande maior parte dos casos, o titular da ação civil pública que vai punir
a improbidade administrativa. E o Ministério Público fica de olho e tem que ter uma atuação forte mesmo, para verificar situações em que, por exemplo, há 3 empresas disputando uma licitação, mas vai se investigar e vai se descobrir que essas 3 empresas pertencem a parentes, a pessoas da mesma família, têm endereços comuns, às vezes têm o mesmo contador. Quer dizer, na verdade, não há uma competição, não há uma disputa entre empresas diferentes para oferecerem à administração pública uma proposta mais vantajosa. O que acaba acontecendo ali é um conluio, uma combinação para fraudar a licitação, e aí o particular está cometendo também improbidade administrativa e vai receber uma punição. Uma das punições previstas para a ação de improbidade administrativa é a proibição de contratar com o poder público. Para empresas que têm como área de atuação a prestação de serviços ou fornecimento de bens à administração pública, essa é uma pena capital, essa é uma pena seríssima, e é uma pena que, às vezes, realmente deve ser aplicada com rigor. Outra questão, doutor João Fernando. Aliás, eu quero, antes de fazer a pergunta para o doutor João Fernando Lopes de Carvalho, mais uma vez agradecer você que está aí acompanhando todas as redes, todos os compartilhamentos. Já passamos de 200 pessoas nos assistindo nesse exato momento. Agora 8h34, uma noite de sexta-feira. Então, muito obrigado a você que está levando esse nosso bate-papo a lugares, né, que as nossas redes elas não chegam. Doutor João, qual que é a relação, inclusive é o tema desse nosso bate-papo de hoje, né, como a improbidade administrativa afeta a política? Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, olha, está se falando sobre esse tema porque agora é época de eleição. Não, pelo contrário. É um tema que o ano todo, a todo tempo, ele é necessário. Agora, como que a improbidade afeta a política brasileira? Olha, de muitas maneiras, não é? Em primeiro lugar, até pelas punições que são possíveis, que envolvem, como eu já disse, a suspensão de direitos políticos e a inelegibilidade. Mas não só. Não só. Nessa época de disputa eleitoral, de disputa eleitoral em que há, inclusive, em muitos municípios, a possibilidade de reeleição do prefeito, é preciso que o eleitor fique de olho para ver se o administrador, se o candidato à reeleição está praticando uma série de irregularidades previstas na legislação eleitoral e que são chamadas na legislação eleitoral de condutas vedadas ao agente público durante a campanha eleitoral. Uma série de condutas lá que são vedadas. Por que são vedadas? Por que a lei persegue? Porque elas representam, de alguma forma, um desequilíbrio na disputa eleitoral promovido pelo administrador público, seja ele candidato à reeleição ou não. Seja ele candidato ou seja apenas um apoiador daquele que está se candidatando. Então, há uma série de condutas, e essas condutas, até por disposição da lei eleitoral, elas devem ser punidas no âmbito eleitoral pela justiça eleitoral e no âmbito da justiça comum pela justiça estadual, na sede da improbidade administrativa, como atos de improbidade administrativa. Então, um fato só vai gerar diversas consequências. Consequências eleitorais, que podem envolver cassação de diploma, cassação de registro de candidatura e etc. E, de outro lado, na improbidade administrativa, a aplicação daquelas sanções. Então, por exemplo, há uma previsão na lei que, para mim, parece... Eu sempre fico horrorizado e eu falo nisso até para que as pessoas prestem atenção e se virem alguém fazendo isso, que vão atrás.
que denunciem distribuição de bens de assistência social associada à propaganda eleitoral. E isso existe, viu, Franco? E como existe? Aquele prefeito que vai na hora da eleição, eu já vi, tá? Eu já soube. O prefeito vai lá, pega um caminhãozinho, enche de cesta básica e vai distribuir as cestas básicas junto com o santinho eleitoral dele. Isso é horrível, isso é horroroso, mas infelizmente ainda é muito comum. É ato de improbidade, porque esse benefício é um benefício que a administração pública dá para quem tem necessidade. E não pode ser desvirtuado, não é? Aliás, qualquer tipo de benefício nessa época de um agente público ligado a um pedido de voto é uma improbidade. O senhor citou o caso de uma cesta básica, mas de repente não é uma cesta básica, é uma roupa do Fundo de Solidariedade, é uma conta de luz paga, né? É uma conta de água paga. Quer dizer, é mais abrangente, doutor João? É sim. Olha, você está dando exemplos aí que são certeiros, viu? Você está exatamente indo na trilha da lei. Porque uma das possibilidades, uma das condutas vedadas na lei eleitoral, sabe o que é? É você, no ano da eleição, criar um programa social que não existia antes. Então, só vai existir no ano da eleição. Até o ano da eleição faziam um determinado atendimento, mas no ano eleitoral esse atendimento muda, não é? Esse atendimento ganha novos programas, etc. Criar programas sociais em ano eleitoral é conduta vedada. E isso é muito abrangente, viu, Franco? Isso vai chegar, por exemplo, veja só, até mesmo a isenções fiscais. Então, de repente, a prefeitura resolve, naquele ano em que tem disputa eleitoral, perdoar a dívida tributária. Quem está devendo IPTU não vai mais precisar pagar porque a prefeitura perdoou. Pode? Não, não pode. É conduta vedada. É improbidade administrativa. Você sabe que eu tive uma vez um prefeito, coitado porque ele não fez por mal, mas fez. Era uma cidade muito pequenininha e tinha um ônibus. Não é uma linha de ônibus, é um ônibus que circulava na cidade com uma tarifa de R$1. E o prefeito tinha lá uma preocupação porque o motorista, ele não tinha o cobrador, o motorista é que tinha que receber a tarifa e também dirigir, começou a ter uma acusação de que era uma dupla jornada, uma dupla função que ele estava exigindo do motorista, então ele resolveu que ia acabar com esse problema. Não, isso aqui, quando chegar a eleição, vai me dar problema, então vamos resolver. Isentou a tarifa de ônibus. Então, a tarifa daquele um único ônibus atendia, acho que 30 pessoas por dia, era ninguém. Aquela tarifa de ônibus zerou. No início do ano eleitoral, ele não estava pensando em eleição, não estava pensando em nada disso. Mas aí o adversário disse, ele deu um benefício em ano eleitoral, não existia antes, passou a existir no ano eleitoral. Foi cassado. Mas, enfim, e ainda respondeu a uma ação de improbidade administrativa. Então, a improbidade é isso, é essa desonestidade. E quando a gente chega no momento eleitoral, isso alcança uma série de possibilidades. Por exemplo, a utilização de bens públicos em favor de campanha eleitoral. Parece que é uma situação difícil, parece que é uma situação que não vai acontecer. Só um minutinho, atenção, candidatos que estão nos ouvindo. Presta atenção. Olha, o que o doutor João vai explicar agora é de uma importância para a sua campanha. Você que é candidato a prefeito, você que é candidato a vereador, você que já é vereador, você que é candidato pela
pelo primeiro ano. Preste atenção nessa explicação que o doutor João Fernando Lopes de Carvalho fará neste momento. Doutor João, por gentileza, avance um pouco mais, que essa explicação acontece muito, principalmente em período eleitoral. Muito. Olha, e como acontece, Franco, e como acontece. Então, a utilização de bens públicos na campanha eleitoral. O que é a utilização de bens públicos? Há uma série de possibilidades em que isso acontece. Vou lhe dar um exemplo. Mais uma vez, um prefeito de uma cidadezinha pequenininha lá do interior, ele era candidato à reeleição. E aí, 15 dias antes da eleição, chegaram no município, chegaram na prefeitura, ambulâncias, tratores, caminhões, uma série de veículos que ele tinha comprado para a prefeitura, para atendimento público. Ótimo. O que ele fez? Pegou os veículos todos e saiu em carreata pelo município, estourando rojão e comemorando, e todos os apoiadores junto dele, etc. Circulou na cidade inteira, que era pequena. Ainda teve, digamos assim, a má sorte ou a má ideia de passar na porta do fórum. A juíza viu, e soltando rojão e fazendo comemoração. Como se isso não bastasse, levou todos esses veículos para frente da prefeitura, estacionou na frente da prefeitura e colocou uma faixa, mais uma realização deste governo, etc. Utilização de bens públicos em campanha eleitoral, não é? Os veículos foram usados e até mesmo o prédio da prefeitura. Esse tipo de situação é realmente você usar o equipamento público como se fosse um comitê de campanha, e isso tem que ser punido. Outra coisa muito comum, viu, Franco? A utilização de servidor público em campanha. Isso tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Servidor público, seja ele um servidor concursado, estatutário, seja ele um servidor comissionado, é cidadão, não é? O servidor público, ele tem o direito de ter a sua preferência, ele tem o direito até de manifestar essa preferência política publicamente. Pode fazer? Pode. Fora do serviço público. Fora do horário também? Fora do horário de expediente. Fora do horário de expediente. Então, se você tem um ato do prefeito, digamos, candidato à reeleição, ele vai fazer um comício. Nessa época de pandemia, não sei se vai ter muito comício, mas vamos lá. Vai fazer um comício às 8 horas da noite. Os servidores da prefeitura, que estão ali no horário de expediente comum até às 6 horas da tarde, podem ir ao comício? Claro que podem. Claro que podem. São cidadãos, são eleitores também. Agora, e se o prefeito, durante o horário de expediente, tem algum evento político e, de repente, aparece no evento político acompanhado pelos seus assessores governamentais, pelos seus secretários, pelos assessores de governo? Olha, aí nós estaríamos vendo, e é muito comum, nós estaríamos vendo servidores públicos em horário de expediente que não estão prestando serviço público, estão acompanhando o prefeito em um ato de campanha. Porque o prefeito, Franco, ele é prefeito 24 horas por dia. O prefeito até tem um horário de expediente, mas o horário de expediente do chefe do executivo não se esgota ali. Ele permanece chefiando a máquina pública durante todo o tempo, final de semana, à noite, de madrugada, isso não acaba. O prefeito, ou o governador, ou o presidente da República, é muito comum nós vermos que aquele chefe do executivo, candidato à reeleição, tem compromissos de campanha durante o dia. Durante o dia ele vai visitar uma feira, durante o dia ele vai se encontrar com eleitores na rua, tem compromissos assim de exposição pública.
é comum. Ele pode fazer isso? Pode. Mas o que ele não pode é fazer isso, por exemplo, com carro oficial. O que ele não pode é fazer isso acompanhado de servidores dentro do horário do expediente deles. Então, essa situação de utilização de servidor é muito delicada. E eu costumo dizer o seguinte para os candidatos, é bom que eles ouçam, hein? Se tem servidores que vão mesmo participar da campanha, porque tem uma ligação muito grande, porque estão muito próximos mesmo do chefe do executivo, muito bem, licenciem-se, afastem-se, tirem férias, afaste-se do exercício do cargo público durante o momento da campanha. Pronto. Vai ter a disponibilidade para estar participando de atos de campanha sem cometer um ato de improbidade administrativa. Uma parte da audiência, né, que nesse momento está nos acompanhando, doutor João, são candidatos em cidades com menos de 50 mil eleitores. Algumas cidades aqui bem com um eleitorado muito menor do que esse de 50 mil eleitores. Então é muito comum, por exemplo, o candidato a prefeito, o candidato à reeleição, ele vai visitar o posto de saúde, vai visitar a creche, vai na saída das crianças conversar com os pais, e de repente entra na creche, de repente entra lá no posto de saúde, entra na escola de educação infantil, e aí os pais chegam, rodeiam ele começa a conversar com os pais dentro do espaço público. E ele diz, olha, sou candidato à reeleição, está aqui meu número, isso dentro do espaço. Isso é campanha utilizando bem público, doutor João? Nessas circunstâncias que você descreveu, é sim, viu, Franco? É sim. E olha, eu te digo uma coisa, é comum também, viu? Também muito comum, muito comum. Eu costumo dizer para aqueles que estão junto com a gente, com quem a gente trabalha nesse período eleitoral, que o que a gente precisa ter em mente é que quem está no governo, quem está no exercício do cargo público, ele não pode ter vantagem em relação aos demais candidatos. Ele pode entrar na escola, ele pode entrar no hospital e ir conversar com os eleitores? Tá, não é bom. Mas e os adversários dele, os opositores, vão ter o mesmo direito? Vão ter o mesmo tratamento? Ou é só o prefeito que vai, por exemplo, no posto de saúde e quando chega um adversário, talvez para mostrar um cenário que não é tão bonito, não é, de atendimento ao cidadão, ele vai ser cerceado, ele vai ser afastado. Então, nesse tipo de diferença de tratamento é que nós, eventualmente, temos as irregularidades de conduta vedada e de improbidade administrativa. Quer dizer, o que você vê realmente é a possibilidade, que deve ser combatida, de um administrador se valer do cargo, se valer da situação de ser o chefe, de ser integrante da administração pública, para ter vantagens, para desequilibrar a disputa eleitoral. Isso tem que ser combatido sempre, viu, Franco? Sempre. Doutor João, e o candidato a vereador ou a prefeito, pela primeira vez, ou está concorrendo e atualmente não tem mandato? Está concorrendo, ou já foi vereador, ou já foi prefeito, e de repente ele comete uma irregularidade durante a campanha. E lá na frente, em novembro, ele é eleito. Após eleito, ele responde por esse ato cometido durante a campanha? Ah, sim, com certeza ele vai responder sim. As ações eleitorais têm prazos para serem propostas, a maioria delas até a eleição, né? Então, os processos, as ações que podem comprometer o exercício do mandato, normalmente são propostas até o dia da eleição ou até a diplomação dos eleitos. E pouco tempo depois,
essa possibilidade de ações questionando a regularidade da eleição já prescreve, né? Já termina essa possibilidade. Agora, essas ações eventualmente vão prosseguir. Nós temos hoje alguns municípios conhecidos, até mesmo São Caetano do Sul, em que hoje os tribunais eleitorais estão ainda julgando a regularidade das eleições de 2016, com atraso, infelizmente. Com atraso, infelizmente. Mas este julgamento que está sendo feito agora vai produzir efeitos, inclusive, sobre a elegibilidade deste prefeito que se elegeu irregularmente lá em 2016. A justiça, nesse caso, é um pouco tardia, mas, pelo menos, não falha. Ela vai vir e vai punir esse administrador. Mas eu diria, viu, Franco, para aqueles que são marinheiros de primeira viagem, que estão se interessando agora pela política, que estão querendo participar, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu respeito muito todos os candidatos, sejam eles donos de grandes votações ou sejam eles candidatos que estão lutando para se fazer conhecer. Porque democracia é isso. Democracia se faz com essa coragem de colocar a sua cara na rua, de colocar o seu nome na rua e sair atrás de voto. A gente precisa desesperadamente no Brasil de renovação política. É importante que a gente tenha candidatos novos, sangue novo. É importante que nós tenhamos lideranças políticas legítimas, genuínas, que vão sair de chão de fábrica, que vão sair de um bairro que precisa de cuidados maiores, enfim, que vão sair de vários interesses, de vários locais diferentes e que possam se fazer conhecer. Hoje em dia, eu acho, e talvez até na eleição desse ano, por causa da pandemia, eu acho que há um grande desafio para esses candidatos iniciantes de se fazer conhecer. Mas é possível, viu, Franco? E eu acho que o grande aliado desses candidatos, sem perder aquele contato individual, pessoal, próximo, às vezes até bem próximo do eleitor, sem perder isso, sem perder essa sinceridade, não é? É a internet. A internet é uma ferramenta que até mesmo neste ano tão diferente que nós estamos atravessando, vai ser importantíssimo para os candidatos se comunicarem, se apresentarem. Nós já tivemos nas eleições de 2018 candidatos que apareceram assim meio desconhecidos do grande público, mas chegaram por via da internet. A internet é cada vez mais um grande instrumento de divulgação para atingir muitas pessoas em pouco tempo. Então, é importante se dedicar a ferramentas de redes sociais, de divulgação pela internet, estudar o que realmente poderá fazer se for eleito e se apresentar ao eleitor com sinceridade, com bons propósitos para melhorar um pouco esse nosso país. Eu acredito muito nisso. Última pergunta, doutor João, já que o senhor tocou no assunto internet e redes sociais. Há improbidade também, né, no uso de redes sociais? Por exemplo, o prefeito que na rede pessoal dele tem poucos seguidores, mas na página, né, na rede da prefeitura tem muitos seguidores. Aquele candidato que tem poucos seguidores, mas na página tal tem muitos seguidores. E aí, tem improbidade também na internet, doutor João? Pode ter sim. Se o candidato que está no poder público usar os meios institucionais de divulgação do poder público para
se promover, para promover a própria candidatura, está sim cometendo conduta vedada, está sim cometendo ato de improbidade que vai poder ser perseguido. Você sabe que a internet é uma grande ferramenta, mas tem também os seus encantos proibidos, né? Por exemplo, a utilização de mailing list ou de qualquer lista de destinatários que é comprada ou obtida de alguma maneira não muito republicana, digamos assim, isso é crime. Isso é crime, não apenas irregularidade, mas isso é crime. Hoje em dia há uma grande preocupação, já saindo um pouquinho da improbidade, mas eu acho que é importante falar nisso, há uma grande preocupação nos tribunais eleitorais, no Ministério Público Eleitoral, com as chamadas fake news, né? São uma realidade preocupante que nós temos que enfrentar, que todos os candidatos vão ter que enfrentar e que vai ter que ser combatida de uma maneira muito persistente. As fake news, às vezes, passam por verdadeiras organizações criminosas contratadas por um candidato para prejudicar a imagem dos seus adversários, para criar fatos negativos e jogar a reputação alheia na lama. Essa é uma realidade comum e, mais uma vez, é uma situação que configura crime também e que vai ser punida pela Justiça Eleitoral. Aí já não falamos de improbidade, mas falamos sim de uma atuação criminosa, tanto de quem contrata, como de quem é contratado para fazer esse tipo de divulgação de ofensa, de divulgação de fatos inverídicos sobre os adversários, enfim, isso é crime. E a Justiça Eleitoral está cada vez mais preocupada com uma realidade que é uma realidade que existe no Brasil, mas existe no mundo inteiro, já influenciou eleições em muitos países do mundo e é uma tendência que, infelizmente, veio para ficar. Infelizmente, sem dúvida alguma. Então, eu quero agradecer a essa prestação de serviço que o senhor acaba de fazer, não só ao direito, mas principalmente à política, esse momento eleitoral, prestando essas informações extremamente valiosas aos seguidores, aos meus seguidores, aos seguidores do senhor, que estão nesse momento nos assistindo. O Dr. João fala sobre a importância da sua participação, a importância da renovação na política, é exatamente aquilo que eu peço tanto a você. Não adianta você virar e dizer assim, eu não gosto de política. Independente se você gostar ou não gostar de política, a Câmara Municipal da sua cidade, no ano que vem, vai continuar tendo número X de vereadores. Você participando, você não participando, o número de vereadores o ano que vem vai estar lá o mesmo. Então é muito importante que você participe e coloque nessas vagas que existem e que serão preenchidas, coloque pessoas de bem, pessoas que elevam a política brasileira, pessoas que você conhece desde a infância, pessoas que você tem relacionamento e que sabe que não vão entrar lá e fazer papelão, fazer coisa feia. Então é fundamental que você goste de política, participe de política, participe dos debates, assista os debates, isso é fundamental. Falar que não gosta de política é algo muito cômodo, porque depois do ano que vem, esses que disseram que não gostam de política são os primeiros que vão reclamar da situação aí, da cidade de onde você está nos assistindo. Os omissos nunca têm razão. Então, para você, no mínimo, reclamar ou elogiar no ano que vem, participe. Participe. As eleições estão aí. Participe. O doutor João hoje nos prestou um serviço incrível, nos orientando, nos indicando para que você, candidato, faça um trabalho, uma campanha digna, uma campanha correta, para que não tenha dor de cabeça e para que não se envergonhe depois do resultado. Doutor João, muito obrigado por essa
oportunidade. Olha, Franco, foi um prazer. Eu nem vi o tempo passar, viu? Para mim, a gente ficava aqui, garrava na conversa e ia mais um pedaço. Um grande prazer e estamos à disposição quando puder voltar novamente. Estamos aqui para falar sobre essas coisas que são importantes para todos nós, sim. Nós precisamos realmente ter um processo de amadurecimento como sociedade para melhorar as nossas práticas políticas, as nossas práticas administrativas, também as nossas práticas sociais. Vamos todos nós nos dedicar a isso, que vai ser bom para o futuro do país. Muito obrigado. Boa noite, doutor João. Boa noite. Nós conversamos com o doutor João Fernando Lopes de Carvalho, ele que de maneira muito gentil atendeu o nosso convite, veio fazer esse bate-papo sobre improbidade administrativa. Olha, só tenho que agradecer a você que está aí do outro lado, acompanhando. Você sabe que toda sexta-feira nós temos bate-papo aqui no Eleições na Prática. Informações para você que é candidato, informações totalmente gratuitas. É uma transmissão que você não pagou absolutamente nada para assistir. Franco, você tem os treinamentos que são pagos, sim, mas nós temos essa quantidade incrível de informações gratuitas para você que está aí nos assistindo. Portanto, eu só tenho que lhe agradecer. Muito obrigado por você que nos fez companhia nessa noite de sexta-feira e de maneira muito positiva nos brindou com a sua presença nesse bate-papo. Um forte abraço, obrigado pela sua participação e até sexta-feira que vem com mais um bate-papo. Olá pessoal, sou Wellington de Oliveira, jornalista, radialista, apresentador de rádio e televisão. A cantora Elis Regina, que morreu hoje de manhã de parada cardíaca, chegou ao Hospital das Clínicas faltando 15 minutos para o meio-dia. Trabalhei na Rádio Eldorado, apresentei durante 5 anos o premiado Show da Manhã da Rádio Jovem Pan. Fui apresentador do Jornal da Record e do Jornal da Manchete. Apresentei também o Jornal Hoje, o SPTV e o Globo Rural. Ao longo da minha carreira, tive o privilégio e a honra de conhecer Franco Júnior numa campanha da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Depois, nós trabalhamos juntos em campanhas para prefeituras de diversas cidades e no ano de 2000 nós fizemos juntos a campanha de Paulo Maluf para a Prefeitura de São Paulo. Quer dizer, ter a orientação e a experiência de um especialista para aperfeiçoar a fala numa disputa eleitoral, isso realmente faz a diferença. Franco Júnior foi, de acordo com revistas especializadas, o palestrante de comunicação mais contratado do ano de 2018 e do ano de 2019 também.